Agora, a revista Zimbo. Como já foi aqui anunciado, os meus convidados deste domingo, Tito Cambanes e David Mendes, boa noite. Comecemos. O plenário da Assembleia Nacional chumbou ontem o processo de iniciativa de acusação e destituição do Presidente da República, formalizado pelo grupo parlamentar da UNITA. O plenário votou pela não criação de uma comissão eventual sobre o processo de acusação e destituição do chefe de Estado, subscrita pelos 90 deputados do grupo parlamentar da UNITA, que deveria elaborar um relatório parecer para dar sequência ao processo, tendo sido rejeitada com 123 votos contra e uma abstenção. A plenária convocada com caráter de urgência e fora do período normal da atividade dos deputados que ainda gozam recesso parlamentar, férias, debruçou-se sobre a aceitação ou não da proposta da UNITA que visava a destituição do Presidente da República. Este seria o primeiro passo, antes mesmo da criação da comissão eventual, como explica o deputado António Paulo. Um processo de destituição, nos termos da Constituição, é desencadeado por 1/3 dos deputados. No entanto, nós temos que ir ao 159, a linha A da Constituição, 159, número 5, a linha A, que diz que quem assume a iniciativa é a Assembleia Nacional. Isso tem que estar claro. Ou seja, embora cada grupo de 1/3 de deputados possa sempre desencadear a iniciativa, ela tem que ser assumida pelo plenário. E este momento de assunção não é ainda um momento de acusação. É isso que a Presidente da Assembleia Nacional, o Presidente da Primeira Comissão, estiveram a explicar aos deputados presentes nessa sessão. A UNITA queria que a votação da sua proposta fosse secreta e não aberta por via da mão levantada, como tem sido regra em todos os diplomas votados no Parlamento. O partido liderado por Adalberto Costa Júnior não votou e alegou violação do regimento da Assembleia Nacional. O MPLA demonstrou aqui que está completamente assustado, que está numa governação fragilizada, que o país está de costas viradas com este partido e foi preciso violar o próprio regimento, onde nenhuma resolução foi preparada para fazer votação. Nós fomos convidados a fazer uma votação sem resolução. Isto nunca aconteceu na Assembleia Nacional. O MPLA fala em má interpretação da lei por parte da oposição. O problema é que a UNITA construiu toda a sua narrativa com base num jogo mental, atirando a bancada do MPLA uns contra os outros, insinuando que com a votação secreta eles poderiam eventualmente mobilizar votos. No entanto, esse processo não funciona com base na interpretação que deputados da UNITA fazem ou que deputadas da UNITA fazem. Esse processo funciona com base nas regras da Constituição e do regimento da Assembleia Nacional. Ju Martins sublinha que a coesão e solidariedade dentro do partido suplantaram o que chama de manobra da oposição. Estava claro, primeiro, que do ponto de vista político, a UNITA não tinha 111 deputados. Daí ter engendrado a história de que haveria eventualmente deputados do MPLA que poderiam alinhar com este tipo de manobra do maior partido da oposição. Era claro que não. Até deputados que estavam fora, em tratamento médico, em clínicas, vieram manifestar a sua solidariedade e a sua coesão a nível do partido. E vieram todos emprestar o seu voto contra esta manobra da UNITA. Por isso não havia ali matéria fundamental para ser, e mais, e este é o elemento político que deve ser muito bem avisado. Se é verdade que a UNITA está a promover essa acusação e que tem ali muita matéria e fundamentos, ela foi buscar sobretudo em diários da República. Quer dizer que o exercício da governação é transparente, está publicado. Os ânimos agitaram-se durante o debate. A Assembleia Nacional fez saber que lamenta a atitude dos deputados do grupo parlamentar da UNITA. A mesa da Assembleia Nacional lamenta a atitude dos senhores deputados do grupo parlamentar da UNITA pela inobservância da ética e do decoro parlamentar a que todos estamos sujeitos, na medida em que devemos pautar a nossa atuação por uma profunda vinculação à Constituição, ao regimento e à ética parlamentar. A não criação da comissão eventual esgota o debate sobre a matéria proposta pela UNITA. Pois bem, é o facto que está a marcar na informação no nosso país desde o dia de ontem. David Mendes, comece por si. Adalberto Costa Júnior foi ouvido pelos médias nacionais. Votação sem resolução foi o que ele disse.
Esse argumento de razão do líder da UNITA colhe ou não? Primeiro, é preciso que nós analisemos que a UNITA é um partido com vocação para governar e não pode ter infantilidades. O comportamento da UNITA no Parlamento foi infantil. Foi infantil? Foi infantil, porque é um partido com vocação para governar. E um partido com vocação para governar deve levar as coisas a sério. Aquilo até parecia, aquilo que estava lá dentro parecia um movimento revolucionário dentro do plenário. Isso não dignifica a UNITA. Mas vamos aos factos. Por que é infantil a posição assumida pelo líder da UNITA? Porque a UNITA sabe que, perante um processo de votação como este, de impugnação como este, primeiro é preciso haver a admissibilidade. Isto é, antes de se criar o relatório ou os relatores, é preciso que o processo seja admitido. E a admissibilidade é feito por votos à mão levantada. Mas o líder da UNITA desconhece esse procedimento regimental? Nós já havíamos falado isso uma vez aqui, que a UNITA deveria recorrer a processualistas. E isso está a envergonhar os juristas da UNITA. Isso é uma questão procedimental. Só vai à discussão aquilo que for admitido à discussão. A UNITA apresentou uma proposta. Era preciso que essa proposta fosse assumida pela Assembleia. Porque quem desencadeia o processo de acusação é a Assembleia e não os subscritores. Então, era preciso que essa petição dos deputados da UNITA fossem assumidas pela Assembleia. E essa assunção do documento passa por uma apreciação prévia. Isso é, os deputados deveriam se pronunciar se devem ou não aceitar. Se fosse aceita, haveria então de se constituir a comissão que ia redigir o relatório de acusação. E só o relatório de acusação, e é assim que diz a lei, só o relatório de acusação é que é submetido à votação secreta. A UNITA tem que ter em conta que o artigo 159, a linha B, do regimento interno da Constituição, diz isso. A acusação é a acusação do Presidente da República que está sujeita a voto secreto. E não foi isso que aconteceu? Não, porque a petição nem se foi recebida. Exatamente. E qual é o seu comentário sobre isso? Boa noite, Amilcar. Boa noite, Dr. David Mendes. O tema aqui é o seguinte. Nós devemos sempre encarar a partir do seguinte pressuposto. A lei deve ser o nosso limite, o nosso critério, o nosso fundamento. O que a UNITA não fez a leitura é que e não conseguiu fazer a destrinça. Uma coisa é a admissibilidade do seu requerimento, que visa a destituição do Presidente da República, e outra coisa em concreto é a acusação em si. Esta iniciativa para a destituição é um passo e foi submetida à votação que foi liminarmente chumbada pelos deputados, pelos 123 deputados, e uma abstenção. Não se violou lei absolutamente nenhuma. O passo imediatamente a seguir, se este passo se a votação fosse favorável, aí sim estaríamos perante a acusação. O que os nossos telespectadores têm de perceber é que quem dá seguimento ao processo de acusação para destituir o Presidente, quem leva a cabo o processo é a Assembleia Nacional. Já deixa de ser o grupo parlamentar, porque um grupo parlamentar que tenha um terço tem sim legitimidade para iniciar o processo de destituição do Presidente da República. Contudo, quem vai iniciar o processo em concreto é a Assembleia. A Assembleia assume o processo. E a assunção deste processo vai fazer com que os passos subsequentes começassem ontem. Sendo assim, o que se fez é, em sede do Parlamento, foi-se a votação. Os deputados, todos, chegaram lá e votaram. Mas insisto nessa questão. Eu quero saber se a UNITA violou, de facto, o regimento da Assembleia Nacional ao não votar. Não, a UNITA violou o regimento, porque a UNITA tinha duas opções ontem. Ou votava a favor ou votava contra. E não
fazer aquela teatralização grotesca em abandonar a sala e fazer a filmagem, violar de forma regular e sistemática o decoro parlamentar que nós achamos, aquilo foi um comportamento ignóbil de pessoas adultas de quem nós esperávamos uma outra postura e não aquilo. Por isso é que, como digo, o presidente da UNITA e a sua direção, perante mais uma derrota como a que tiveram ontem, a direção da UNITA e o seu presidente deviam, para mim, na minha opinião, devia pedir a demissão. David Mendes? Aqui é importante que nós tenhamos presente uma coisa. A UNITA não pode contar com a traição dos deputados do MPLA, porque a UNITA avaliou mal, fortificou o MPLA. Porque esta acusação do MPLA é válida de que a UNITA queria gerar confusão no seio do grupo parlamentar? Foi, e se propagava. Veja, quando insistia permanentemente no voto secreto, estavam na convicção de que alguns deputados do MPLA provavelmente votariam a favor da petição da UNITA. O que nunca aconteceria, porque o grupo parlamentar do MPLA, felizmente, está muito unido, coeso e a cerrar fileiras em torno do líder. O MPLA demonstrou que é um movimento, que é uma grande família e que efetivamente está ao lado do líder e que acredita piamente de que Angola só é capaz de se realizar, só somos capazes de realizar os jovens através das políticas públicas que estão a ser desenvolvidas pelo presidente João Lourenço. Deixa o David Mendes pois, dizia eu, a UNITA fez mal a leitura. Mesmo nós aqui já havíamos dito uma vez que o MPLA havia abandonado o seu presidente. O que é que aconteceu nos últimos tempos? O MPLA havia abandonado? Sim. O MPLA, o grupo parlamentar? Não, o MPLA enquanto estrutura, sim. Abandonaram o presidente. O presidente estava a navegar sozinho. Vemos que depois dessa nossa opinião aqui, o MPLA começou a fazer ações em prol do seu líder. E a UNITA teve em conta que havia um período cinzento em que, no seio do MPLA, alguns membros até com posições chaves demonstravam não estarem com o líder. E a UNITA usou, infelizmente, era visível. A UNITA usou esse elemento para aproveitar, criar intriga dentro do MPLA. E na eventualidade... A UNITA tentou fazer uma vitória com autogolo e já vai concluir, correu mal. E na eventualidade, se acontecesse... Está a interromper para concordar com David Mendes? Ou sim, correu mal. Parcialmente. Sim, na eventualidade de, numa votação, houvesse votos vindos da bancada do MPLA a favor da UNITA, demonstraria haver ruptura. E essa avaliação da UNITA também poderia ser ao contrário. Na votação secreta, indivíduos da UNITA votarem contra a própria UNITA também. Quer dizer que aqui não há uma avaliação muito certa, mas a UNITA jamais conseguiria mais de 50 votos da bancada do MPLA para ter 2/3. Jamais conseguiria isso. É um sonho que nunca se tornará realidade. Para concluir. Sim, eu penso que, Amilcar, toda a tramitação ontem correu dentro dos comandos legais. A UNITA, se visse que determinado ato do Presidente da República violasse os nossos comandos legais, poderia fazer tal como a Ordem dos Advogados o fez, faria em sede de fiscalização sucessiva para fiscalizar a legalidade dos atos praticados pelo Presidente da República. De todos os atos que estão previstos aqui no documento que a UNITA submeteu para a discussão do Presidente da República, este documento que eu qualifico como panfletário, isto aqui não passa de um panfleto, todos os atos o Presidente seguiu estritamente a lei e seguiu justamente a persecução do interesse público para a satisfação das necessidades coletivas. Sendo assim, nada menos resta do que a direção da UNITA, em sede da ética republicana, tirar as ilações que deve tirar. Na minha opinião, a direção da UNITA devia tirar as ilações. As ilações consistem em pedir a demissão do seu presidente. Mas, doutor David Mendes, neste documento da UNITA, aqui há acusações fortes, acusação de alegados negócios na área da aviação por parte do irmão do Presidente da República, que vale sublinhar, é empresário antes do Presidente da República ter chegado à chefia de Estado, a chegar digamos, a candidato, mas há aqui outras graves acusações, facilitação, digamos, na venda de património público, a questão do Banco BCI, por exemplo. Qual é o seu comentário sobre essas fundamentações da UNITA? A UNITA comete, do ponto de vista processual, algumas lacunas.
primeiro, não consegue diferenciar o que é ilicitude do ponto de vista genérica e o que é uma ilicitude penal. Essa confusão aparente, a UNITA faz por quê? Porque a UNITA pretenderia, no nosso entender, afastar o crime para que o processo, na eventualidade de passar na Assembleia Nacional, não fosse para o Tribunal Supremo, mas fosse para o Tribunal Constitucional, dentro daquela visão que recentemente, como o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional um decreto presidencial, então isso animou a UNITA com o requerimento da Ordem dos Advogados. Da Ordem dos Advogados. Ao invés de irmos para o Tribunal Supremo, então vamos criar um mecanismo apenas de ilicitudes genéricas, constitucionais e não criminais. Porque corrupção é uma ilicitude criminal. Há aqui um aspecto que a UNITA deveria explorar. Eu li completamente o material que apresentaram, os elementos probatórios, muita infantilidade também em elementos probatórios. Mas o que é que a UNITA deveria explorar? Mas algumas coisas está justamente aqui. Aqui não tem prova nenhuma, doutor David. Há aqui algumas coisas. Só tem acusações, doutor. Li minuciosamente o documento. Aqui não tem provas nenhuma. Só tem diários da República. Só tem diários da e em concreto, o que é que a UNITA devia ter sabido explorar? Não há provas nenhuma. A UNITA, perante esses factos, deveria pedir um debate parlamentar para aclaração. E, se esse debate parlamentar lhe fosse recusado, poderia ir ao tribunal para pedir anulação ou verificação da constitucionalidade ou da legalidade dos atos. Quer dizer que a UNITA UNITA já não pode fazer. Não, ainda pode fazer. A UNITA ainda pode fazer. Perante atos que considera ilegais, pode atacá-los. Pode atacá-los. Aqui também é importante, eu li o material apresentado, também refletirmos se alguns atos foram ou não foram transparentes. Também precisamos ter coragem de analisar isso. Da transparência em alguns atos que eles arrolam. São atos que nos obrigam à reflexão e acho também que vai obrigar a reflexão do pessoal, dos departamentos governativos e da assessoria presidencial para que determinados atos que a lei impõe concurso público não sejam objetos de adjudicação direta. A transparência é importante, não só por estarmos no Estado de Direito, mas também é importante para a concorrência. É que a UNITA não estudou muito bem a lei dos contratos públicos, porque a lei dos contratos públicos tem dois pressupostos fundamentais: a igualdade na concorrência e a prossecução do interesse público. E estes binómios, eu tive o cuidado de estudar minuciosamente o documento. A UNITA agarra-se muito neste ponto da contratação simplificada. Foram efetivamente respeitados. A UNITA nem sequer citar uma pessoa sabe, faz uma citação a dizer que, por exemplo, em concreto, o professor Carlos Feijó diz expressamente que o presidente violou a norma constitucional em nomear o ministro para a Coordenação Econômica, o Dr. Massano, quando o professor Feijó, aqui na revista Guardiã, nunca, em nenhum momento, disse isto. Isto demonstra claramente a falta de seriedade deste grupo parlamentar. Não são sérios. Não, doutor. Então, isto é só para ver em concreto, quando um professor catedrático, em nenhum momento, na revista que está aqui, que é pública, que estive no dia do lançamento, e recomendo nós telespectadores a comprarem também para terem acesso, está no documento da UNITA, no ponto 129, o professor Feijó nunca disse isto expressamente. Então, é mais um dos momentos em concreto em que demonstra claramente amadorismo, infantilidade, como o senhor doutor disse, falta de sentido de Estado até, e violação claramente à ética republicana. E ontem, aquilo foi uma teatralização grotesca, um comportamento ignóbil dos nossos deputados, as pessoas mais velhas, que deviam transmitir outra visão aos jovens. Independentemente de tudo isso, independentemente da não admissibilidade deste processo, é preciso refletirmos em alguns fatos trazidos que devem merecer atenção. Não vamos fazer também uma tábua rasa em tudo. Há assuntos sérios, foram levantadas questões sérias, e isso nos obriga à reflexão. Acima de tudo, à reflexão.
Podemos debater sobre isso. Vamos avançar, temos outros temas com interesse público. O Tribunal Supremo absolveu, sexta-feira passada, Natasha Sulaia Santos. A magistrada foi acusada do crime de abuso de poder por ter solicitado em 2017 um mandato de captura internacional contra um cidadão norte-americano que estava em litígio com a sua família. O Tribunal entendeu não haver provas suficientes, acrescentando que os atos praticados pela arguida não causaram nenhum dano à esfera moral da PGR, entidade que apresentou a queixa-crime contra a magistrada. O processo de julgamento da procuradora Natasha Sulaia e Santos Andrade Santos chegou ao fim nesta sexta-feira. A magistrada, que vinha sendo acusada do crime de abuso de poder por ter solicitado ao Serviço de Migração Estrangeiro um mandado de captura internacional contra um cidadão norte-americano por conta de um litígio com a sua família, foi absolvida pelo tribunal, que considerou que houve uma tentativa de crime que não foi consumada e que não é punível na legislação vigente, que revoga o Código Penal de 1986. Conclui-se assim que em ambos os regimes o acervo probatório não integra o elemento subjetivo do crime. Porém, sempre diremos que a Lei número 3/10 de 29 de março, a Lei de Propriedade Pública, se mostra claramente mais favorável na medida em que exige o resultado e no atual apenas a intenção. Nos termos da primeira parte, número 2 do artigo 2º do Código Penal vigente, deve ser esse a ele aplicado, no sentido de se verificar se o comportamento da arguida enquadra-se no tipo legal do crime em que vem acusado. Não havendo na sua completude a constituição dos elementos, quer material, quer subjetivo, do crime de que a arguida é acusada, em obediência aos princípios da legalidade e da tipicidade, por força do número 1 do artigo 1º do Código Penal vigente, segundo o qual só pode ser declarado passível de pena por lei anterior ao momento do facto, assim sendo, outra coisa não resta senão a absolvição da arguida. Tal como entrou no tribunal, para o espanto de todos, a magistrada absolvida saiu acompanhada por comandos do Exército das Forças Armadas angolanas. David Mendes, é muito clara a nossa peça jornalística. Sim, aqui não temos dúvida. E se o crime é um crime de resultados, nos crimes de resultados, se ele não se verificou resultado e a tentativa nesse crime não seja punível, outro caminho não existe que não seja absolvição. E durante o acompanhamento desse julgamento, podemos ver que o próprio Ministério Público, ab início, também já havia pedido a absolvição da arguida. Por isso, eu acho que o Tribunal andou bem. Isso é uma questão básica de direito. Se o crime for de resultado e o resultado não se verificou e a lei não prevê a tentativa, e não prevendo a tentativa, não haveria outro caminho senão a absolvição. Tito Gambás? Eu penso também que o Tribunal andou bem. É uma demonstração clara de que ninguém está acima da lei. Este é um primeiro facto que nós devemos dar nota e dizer que, a partir do momento em que o próprio Ministério Público vem nos dizer de que a arguida do caso em concreto deve ser absolvida, o juiz da causa não tiver outro caminho senão absolver. Então, repare que como o direito não se presume. E os factos todos indicavam que a magistrada, no processo em concreto, não tinha praticado o crime. O resultado do crime em concreto não se concretizou. Mas foi a própria PGR quem apresentou esta queixa-crime contra a magistrada. A PGR pode apresentar a queixa no meio do processo, pode efetivamente também mudar de opinião, porque pode chegar à conclusão de que fez-se um estudo melhor, verificou-se as provas e as provas não são suficientes e bastantes para continuar o processo. Então, não há melhor medida do que recuar e pedir a absolvição. E foi o que o Ministério Público efetivamente fez, e daí que o Tribunal decidiu absolver a magistrada. Concorda, David Mendes? Sim, precisamos saber que quando o Ministério Público apresenta a queixa, o Ministério Público faz a sua análise com base na probabilidade. É um juízo de mera probabilidade, não é de certeza. E o juízo de certeza só tem o Tribunal. E durante a tramitação, mesmo na fase judicial,
o Ministério Público ainda pode rever aquilo que foi a sua acusação. Avancemos, o Governo vai reavaliar a retirada dos subsídios aos combustíveis. O anúncio foi feito no Reino de Marrocos pela Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, à margem dos encontros anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. 4 meses depois do primeiro anúncio do governo neste ano de 2023 sobre a retirada gradual de subsídios à gasolina, que passou dos anteriores 160 kwanzas para os atuais 300 kwanzas por litro, o tema volta à ribalta. É que a Ministra das Finanças de Angola disse à Lusa que o que vai acontecer é um debate político e social sobre o tema. E em relação à necessidade sobre o debate político e social em cujo tema deverá ser reavaliado, a governante acrescentou que há uma recomendação do Presidente da República para que na próxima fase o Executivo seja mais inclusivo no debate envolvendo diferentes estratos sociais e auscultar mais. Vera Daves de Sousa diz que o resultado desta auscultação vai permitir tomar a decisão final, admitindo que pode acontecer um regresso aos subsídios, refere o texto que a Lusa publicou nesta quarta-feira. E quando questionada sobre o que vai mudar nesta segunda fase, a ministra disse que os efeitos serão mitigados de forma mais assertiva e com o decorrer do debate seremos alertados sobre onde o choque será maior e vamos preparar quem sentirá o choque para esse efeito, disse a ministra das Finanças. Quanto ao prazo para a retirada total dos subsídios aos combustíveis, Vera Daves de Sousa escusou-se a apontar uma data e disse: agora está tudo em aberto. Vamos fazer o debate e ver o que vai ficar decidido. Tito Cambares, a Ministra das Finanças falou no Reino de Marrocos, a agência Notícias Lusa. O que é que espera agora? Não, o que espero é o seguimento da medida. Como sabe, há alguns países, a título de exemplo, na Nigéria em concreto, que neste momento é o maior produtor, o atual presidente decidiu não seguir de forma gradual, decidiu de uma vez por todas, decidiu de uma vez por todas acabar com os subsídios aos combustíveis. O que é que nós aqui em Angola decidimos? Atendendo às nossas condições sociais, económicas e políticas, decidimos seguir o caminho do gradualismo. E esta medida é importante por quê? Por dois fatores fundamentais. Primeiro é que a nossa realidade é diferente da Nigéria e segundo é que o nosso poder de compra efetivamente está muito baixo. E o Estado angolano decidiu criar também determinadas medidas que visam justamente mitigar. Nós sabemos que é uma medida dura, contudo, uma medida necessária. Uma medida necessária na medida em que é com redução dos subsídios aos combustíveis que o Estado efetivamente vai poder arrecadar mais receitas para poder investir em outros setores como a educação, setores como a saúde, como o saneamento básico, que é uma medida necessária, é sim necessária, mas é dura para as famílias, é dura para as empresas, porque efetivamente a Sonangol precisa desse dinheiro para que se evite que haja falhas no que diz respeito ao fornecimento de combustíveis e que é com a redução gradual desses subsídios que, efetivamente, a Sonangol terá capitalização para poder continuar o fornecimento em tempo real, em tempo útil às pessoas. Agora, mas não significa que isto fique claro, e a mensagem tem que ser essa, não significa que se vai voltar ao sistema anterior, porque a mensagem que a Lusa passou... É uma medida corretiva. Não, a mensagem que a Lusa passou é que se vai voltar ao modelo anterior. Não. O que a senhora ministra quis dizer é que desse estudo vai-se chamar mais pessoas à mesa. Vai-se sentar com mais pessoas, vai-se fazer uma governação inclusiva. Foi a sua interpretação. Mas deixe-me ouvir David Mendes em relação a isso. Amílcar, eu sempre defendi a não subvenção dos combustíveis e mantenho essa minha posição. Eu sou pela subvenção da produção nacional e particularmente a produção dos bens de primeira necessidade. Temos que potencializar com esse dinheiro os nossos agricultores, particularmente aqueles que têm agricultura intensiva. O Estado deve subvencionar isso. O Estado deve subvencionar a cesta básica, o pão, o açúcar, o leite, o arroz. Este dinheiro que se gasta na subvenção de combustível, que eu gosto de dizer, o Estado não pode pagar o nosso luxo de andar em carros top de gama para ir passear em Benguela, para ir passear no Uambo, enquanto que as pessoas passam fome. Este dinheiro
esses milhões de dólares que se gasta com a subvenção dos combustíveis deve ser levado para subvencionar a alimentação. Amílcar, as pessoas não estão conseguindo se alimentar. Não se conseguem alimentar por quê? Porque os produtos estão extremamente altos. Eu não posso aceitar que um açúcar produzido na Biocon em Angola tenha o preço que tem. Como é que... Mas a Biocon tem que sobreviver ao conflito. Deixe-me falar, por favor. Deixe-me falar, por favor. Deixe-me falar, por favor. Não, deixe-me falar, doutor. A Polícia Econômica puniu agentes econômicos que venderam o preço do açúcar diferente do preço que a Biocon vende. Deixe-me falar, por favor. Mas viu a peça. Doutor, deixe-me falar, por favor. Mas esse é um debate, né? Por favor. É preciso que tenhamos consciência que o açúcar produzido aqui, a batata produzida aqui, o arroz produzido aqui, chegue ao consumidor num preço subvencionado. O Estado tem que assumir a subvenção, tal como agora vai fazer com a subvenção ao transporte dos estudantes. É importante. As empresas transportadoras têm que pagar o combustível no preço certo, mas o Estado subvenciona os estudantes. Nós não podemos continuar nessa situação que vivemos, com salários de miséria, porque as empresas dizem nós não podemos subir porque nos pagam mal, porque o Estado não paga, porque o poder de compra é baixo. É verdade. Nós temos um mercado de milhões de pessoas, mas o nosso salário não nos permite fazer com que a economia cresça. Para que a economia cresça, é preciso que haja poder de compra. Não há poder de compra. Então, o Estado, ao invés de subvencionar o luxo, que subvencione a comida, que subvencione, como temos até hoje, a energia e a água, mas não os combustíveis. Tito? Não, o que eu penso é que o Estado está a proceder bem em fazer uma redução gradual. E agora a estratégia do Sr. Presidente da República, nas palavras da Sra. Ministra, é que desta redução gradual dos subsídios combustíveis é que mais pessoas sejam chamadas à mesa, mais pessoas sejam efetivamente colocadas à discussão, seja uma discussão participativa, uma discussão inclusiva, para que os principais interessados neste debate possam emitir as suas opiniões para que se faça uma redução gradual e que efetivamente a Sonangol, que é uma das principais interessadas, e esta redução tenha efetivamente impacto na vida das famílias e das empresas, porque no final do dia o que se quer é uma boa governação para que as pessoas sintam esta boa governação na sua mesa. Aí concordo sim com o doutor David Mendes que as medidas de políticas públicas têm que ter impacto na vida das famílias e das empresas. As famílias têm que sentir, no seu bem-estar têm que sentir, no seu bem-estar têm que sentir na sua mesa, têm que ter mais comida à mesa. Isso sim é que faz sentido estar na vida política partidariativa. Obrigado, avancemos. O Presidente da República vai amanhã ao Parlamento apresentar o discurso sobre o Estado da Nação. O programa da reunião plenária solene de abertura da segunda sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional foi aprovada na passada segunda-feira pela Comissão Permanente, que se reuniu sob a orientação da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. Vamos ao debate. David Mendes, o que é que espera amanhã do Presidente da República? Não, primeiro, a primeira questão que nós gostaríamos de ver é a UNITA, a bancada da UNITA, se assumir como uma bancada de gente culta, de gente com visão de Estado e não ir fazer arruaça no Parlamento. Eu acho que... Por que é que diz isso? Não, porque daquilo que nós vimos ontem, não é? Comportamento igual pode-se voltar a ver, já aconteceu também da vez passada, enquanto o Presidente falava, tentavam interrompê-lo. Eu acho que a bancada da UNITA tem duas pessoas importantes, para além do seu líder, tem também o Abel Chivucovuco, um político muito experiente e também com objetivos presidencialistas, indivíduos que sonham governar esse país. Então você não pode querer vir a ser um chefe de Estado quando você não tem a capacidade de respeitar. Acha que a UNITA vai perturbar amanhã a comunicação do Presidente da República? Daquilo que eu estou a ver nas redes sociais, sim. Então é preciso que a UNITA assuma como um partido com visão de Estado. Primeiramente, eu gostaria que amanhã o Presidente da República viesse com um discurso de esperança. Isto, para mim, é que fosse importante.
E da bancada parlamentar da UNITA, eu gostaria que viessem com mais decoro parlamentar e nos evitassem aquela teatralização grotesca que nos brindaram ontem, né? Que em abono da verdade não é bom para nós, não é bom para as pessoas que viram aquelas filmagens, aquela gritaria. Aquilo foi um papel manifestamente ridículo. Bom, vamos às suas expectativas em relação à comunicação política amanhã do Presidente. Em relação à expectativa, eu penso que o Presidente nos vai trazer aspectos estruturantes em alguns domínios fundamentais, dentre os quais posso citar os seguintes. Primeiro é que o Presidente vai fazer, penso que vai fazer um relato de que uma contextualização, porque Angola não é uma ilha em si. Fazer uma contextualização, dizer que efetivamente Angola está inserida no mundo e há externalidades que foram impactantes no que diz respeito ao crescimento econômico. Como sabe, Angola, mas acha que a população vai fazer isso. Não está bem, não estamos bem. Vai. Por causa dessas externalidades, por causa fundamentalmente, repare, há externalidades que impactam a economia angolana. Por exemplo, o arrefecimento do clima industrial chinês, a China não está a crescer como devia crescer, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por causa dos cereais. Então, o tema da inflação... O povo quer saber se a sua vida vai melhorar no próximo ano, por exemplo. O que é que o povo quer? O povo quer esperança. O Presidente da República vai fazer a contextualização, em explicar como é que essas externalidades têm impacto no nosso país e, efetivamente, explicar um caminho. E o que caracteriza justamente o Presidente da República é mostrar um caminho, mostrar essa esperança através de reformas econômicas muito importantes, dentre as quais posso citar o corredor do Lobito, a própria redução gradual dos subsídios aos combustíveis, que visam justamente assegurar que desta redução gradual o Estado tenha a capacidade de, com este dinheiro, poder investir em outros setores, como o setor da saúde, como o setor da educação, como o aumento de mais professores, com a contratação de mais médicos, com a construção de mais hospitais, com o fomento à iniciativa privada, com a diversificação da economia. E um outro aspecto importante que é com cada vez mais a consolidação do respeito às instituições do Estado. Através do combate à corrupção, o Presidente trouxe aqui um aspecto muito importante, que é credibilidade e a confiança como um dos fatores muito importantes da economia. Os investidores, quer nacionais, quer internacionais, só vão acreditar no nosso país, só vão acreditar em investir cá em Angola se efetivamente tiverem a confiança, porque quem faz a economia são as famílias, são as empresas. Mas são vários fatores que o Presidente vai trazer, depois tem no domínio internacional, quando o Presidente foi considerado o campeão da paz. Mas há aqui algumas questões O que é que esperam do Presidente da República? Que eu gostaria, enquanto cidadão e enquanto Todavia, também interromper, mas... Enquanto cidadão e enquanto político, eu gostaria que o Presidente nos dissesse o que é que ele pensa dos empresários angolanos. O que é que ele quer fazer pelos empresários angolanos. Eu gostaria de ouvir do Presidente amanhã o que é que ele pensa sobre o salário mínimo. Como é que os trabalhadores daqui em diante hão de sentir com o salário mínimo e não este salário de miséria que os angolanos têm. Gostaria de ouvir amanhã, não grandes projetos, mas gostaria de ouvir de projetos concretos para minimizar a fome. Embora se diga que a fome é relativa, mas na parte dessa relatividade que mais sofre, que medidas de impacto social serão feitas para que nós tenhamos redução da fome. Amílcar, abriu-se o país para mais de 90 países, para que tenham entrada livre. Meus senhores, não vai haver turismo em Angola, e se houver é para satisfazer os estrangeiros. Como é que o empresário angolano tirará benefício da vinda desses estrangeiros se não tem a hotelaria, se não tem o comércio? O que é que tem o angolano para se beneficiar com a abertura de Angola para o mundo? Então, eu gostaria que o Presidente trouxesse essa mensagem de esperança, mas não é esperança vindoura, esperança para amanhã, de questões concretas. O que é que nós teremos amanhã? Amanhã, a transmissão em direto aqui na TVzinho. Eu aqui concordo com tu, David, porque ninguém devia passar fome, Amílcar. Ninguém devia passar fome. E o Presidente deve trazer medidas concretas. E essas reformas que o Presidente da República está a trazer visam justamente isso, que é esse Presidente, quando traz as reformas,
faz de forma metódica, de forma prudente, de forma cuidada. Não está preocupado com o que os jornais vão publicar amanhã, mas está preocupado efetivamente com as gerações futuras. E essa é a grande diferença que se estabelece entre um estadista que está preocupado, e é o presidente João Lourenço, está preocupado com as gerações futuras, e um demagogo. O demagogo está preocupado com as próximas eleições. Então, mas a fome não sabe esperar. E há muita gente a passar fome. E é preciso resolver o problema dessas pessoas. Mas as reformas estão aí. Algumas vão ter impacto já. O tema do corredor do Lubito, como é que nós vamos poder beneficiar disso? A questão dos 191 países que estão isentos de visto para poder entrar cá em Angola é uma grande medida, é uma medida interessante. As pessoas virão para aqui. A partir do momento que o turista vem para aqui, está a mexer com a hotelaria, está a mexer com os hotéis, está a mexer com a restauração, está a contratar pessoas, está a contratar rentacares. É toda uma logística que nós devemos pensar que está a ser contratada. Agora, é preciso que efetivamente isso seja potencializado. Há medidas de reformas que não têm impacto já. Repare, no que diz respeito aos bens alimentares, a estratégia foi, baixou-se a taxa de imposto, 7%, e agora vai-se baixar mais. Alguns produtos já estavam em 14%, baixou-se para 7%, agora a estratégia é baixar ainda mais, porque, repare, o champanhe não pode ter a mesma taxa que o pão. E o que é que sugere em relação ao IRT? A taxa de IRT, nós pagamos uma taxa de IRT elevada. A taxa de IRT deve baixar, para mim, tal como se fez com a taxa de imposto industrial. O IRT deve baixar. Devemos ter coragem de pensar que a taxa de IRT deve baixar. E atenção, já está previsto isto nas medidas de mitigação sobre a redução gradual dos combustíveis. Quer dizer, estas medidas todas têm que ter impacto, têm que ter o ponto em que vão ser efetivamente concretizadas. E o Presidente da República, de forma corajosa, está a fazê-las. Pois bem, avancemos. Pelo menos 75 das 99 medidas previstas para a implementação do projeto Simplifica estão efetivamente concluídas. A segunda fase do projeto está agora nos 37,1% de execução e foram apresentados os resultados durante a 10ª edição do Café Cipra. Com a implementação dos dois projetos, a meta é eliminar 121 requisitos dos 291 existentes na administração pública, unificar 13 documentos que incidem sobre matérias idênticas e transversais, alargar o prazo de validade de 10 documentos e licenças e integrar 20 procedimentos realizados atualmente por serviços diferentes. Depois de terminar a primeira fase do projeto Simplifica, a segunda fase já está com um grau de execução de 37,1%. Estas medidas inspiram-se em determinados princípios que a reforma do Estado assume, muitos deles que se reconduzem à redução da carga documental no acesso aos serviços públicos, a eliminação de etapas procedimentais que muitas vezes são consideradas desnecessárias e redundantes. Se para a Justiça o grande ganho foi o título de veículo, para o Serviço de Migração Estrangeiro, tratar o passaporte com apenas 3 documentos tem facilitado completamente a vida do cidadão. Houve a remoção de um conjunto de elementos que constavam para tratar-se um documento de viagem, o passaporte. No passado, antes do Simplifica, para tratar-se um passaporte nacional, ordinário, o requerente, no caso do sexo masculino, tinha que apresentar as fotografias. Não, em primeira instância tinha que comprar um processo, tinha que gastar um valor pecuniário para comprar o processo que devia ser preenchido, tinha que apresentar uma declaração de escola, tinha que trazer o documento do Ministério da Defesa e só assim é que o processo era aceito. Vale realçar que o Executivo, através da Secretaria do Presidente da República para a Reforma do Estado, promove a implementação do projeto Simplifica com o objetivo de reduzir gradualmente o excesso de burocracia existente no tratamento de processos administrativos e melhorar o serviço público prestado aos cidadãos e às empresas nas repartições do Estado. Simplifica 1.0, Dr. David Mendes, vamos simplificar. Acho que sim. Olha, Amilcar, eu há dias estive na aviação e trânsito, né, e
Gostei da celeridade que eles estão a dar no tratamento dos processos da conversão do livrete e registro de propriedade no documento único. Então, eu acho que esse processo que eu pude verificar, porque também sou beneficiário disso, na aviação de trânsito, se pudermos ter noutras instituições, como vimos aqui o caso da DEFA, com celeridade, porque não basta simplificar, é preciso haver a celeridade. E, lamentavelmente, a questão com a emissão de passaporte ainda não é célere. A ideia é excelente e isto vai no âmbito daquilo que nós chamamos de fazer de Angola justamente um bom país para se investir. O caminho é longo e o Simplifica 1.0 visa justamente isso, que é simplificar, desconcentração administrativa, eliminar a burocracia, fazer com que algumas competências que estavam dentro do Estado Central passarem para os municípios, entre as quais dou-lhe um exemplo, a questão dos alvarás comerciais que agora os municípios vão passar a emitir. Eu sou daqueles que pensam que há determinadas atividades que já nem precisaríamos de alvará comercial. Os empresários, até para fomentar a iniciativa privada, deviam iniciar a sua atividade. O Estado é que devia vir a seguir. Fazer do Estado, o Estado devia, mais do que criar barreiras burocráticas, porque as barreiras burocráticas é que dão lugar à corrupção, deixar que os empresários pudessem criar as suas empresas, o Estado pudesse apenas vir ser o regulador, mais créditos bonificados. Um outro aspecto muito importante que é essa transferência de competências vão fazer com que as coisas sejam mais céleres. Depois, a formação aos quadros. E essas formações aos quadros é que vai fazer com que também os processos sejam efetivamente céleres, mais céleres, tal como disse o Dr. David Mendes. O seu minuto? O meu minuto é dedicado ao grande político que nós perdemos, fez agora no dia 9 de outubro, o Sérgio Luto Rescova. Sérgio Luto Rescova faleceu no dia 9 de outubro. Era um jovem político de quem eu nutria grande carinho e respeito, com quem comungávamos grandes valores para uma Angola melhor. Felizmente agora em Benguela estamos a fazer um auditório ao Dr. Sérgio Luto Rescova e que efetivamente nós jovens do MPLA, nós jovens angolanos, estamos aqui para dar continuidade ao seu legado. Ele infelizmente partiu muito cedo, mas que efetivamente o seu nome jamais será esquecido. Então, dedico a ele este minuto. A outra parte do meu minuto é dedicada a uma exposição que essa semana ocorreu, que é a senhora Zita Sandão, uma exposição muito interessante. A cultura, as artes plásticas muitas vezes têm sido ignoradas nesse país, mas efetivamente foi uma atividade muito boa e espero que a cultura seja efetivamente cada vez mais abraçada. Muito obrigado. David Mendes, o seu minuto. O meu minuto vai em duas partes. Primeiro, quero endereçar a família de Alice Mabota, grande ativista dos direitos humanos em Moçambique e grande promotora na defesa dos direitos humanos na África Austral, pelo seu passamento físico. Lamentamos não poder estar presente no funeral de Alice Mabota. Em segundo lugar, a minha solidariedade com o povo da Palestina. Eu defendo que há que se respeitar a existência do Estado da Palestina. A minha solidariedade para o povo da Palestina. Dr. David Mendes, Dr. Tito Cambas, muito boa noite, foi um prazer. Foi a Revista 5.